Hoje a gente vai conversar com o professor Micael Alvino da Silva, da UNILA, sobre um momento muito especial na trajetória dele, né, como pesquisador e como escritor também. O lançamento da edição em Guarani do livro sobre Santos Dumont. Bom dia, Micael, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e para falar de um tema tão bacana, né, como você mencionou aí, tão importante para a carreira, que foi o lançamento do livro Santos Dumont Iguaçupe. Você mostra no rosto, né, a tua alegria. Micael, no ano passado, durante a Feira do Livro, foi lançada a segunda edição do livro em português aqui em Foz, né, durante a feira. E agora, essa semana, saiu a versão em Guarani da história de Santos Dumont. Eu estou com o livro aqui, a minha versão em português, essa aqui, né, que foi teve a segunda edição na Feira do Livro, né? Isso, esse é uma segunda reimpressão. Reimpressão. Foi um projeto, né, em parceria com a Fundação Cultural, né, uma parceria da editora da UNILA, Instituto Sem Fronteiras, com a Fundação Cultural. Então, nós tivemos uma segunda reimpressão, que é um projeto muito bacana também, né, Cris? Porque a reimpressão foi feita para distribuir a rede pública de ensino, né, as bibliotecas. Então, é um projeto sem fins lucrativos, né, e que cumpre aí também esse papel de disseminar o conhecimento acadêmico, né, sintetizado no livro, mas de maneira que chegue às pessoas, né, um pouco mais dessa história que é tão importante para nós aqui em Foz do Iguaçu, mas também para a história do turismo no Brasil. Mas a primeira impressão foi rapidinho, né? Então agora é legal que vai chegar para mais gente também. E como é que é a sensação de ter agora ele escrito em Guarani? Eu até percebi que você falou um nome diferente agora. Como é que foi? Iguaçupe. Né? Santos Dumont Iguaçupe, né? Seria a tradução do título, Santos Dumont nas Cataratas, né? em Guarani. Mas é isso e Água de EVT, que é muito obrigado, em Guarani que eu falo, tá? O livro foi traduzido por um tradutor profissional ligado a uma instituição paraguaia de divulgação da língua guarani. Então, o projeto no Paraguai, ele teve uma reimpressão em espanhol, teve uma impressão em espanhol, porque o livro, Cris, contar um pouquinho do projeto. Claro. Lá atrás, quando começou, né, 2023, quando a gente publicou a primeira vez, junto com o Instituto Sem Fronteiras e com a editora da UNILA, nós pensamos em ter um livro altamente acessível, né? Um livro que pudesse ser lido em português, em espanhol e em inglês. Então, essas três versões, a gente já tinha elas, inclusive, aproveito, se me permite, um merchandising, estão disponíveis gratuitamente no site da editora da UNILA, né? Então, se alguém digitar... Elas são gratuitas ali, dá para baixar? Sim, dá para baixar. Então, se você digitar lá no Google Editora da UNILA Catálogo, você vai encontrar esses três livros, né? Essas três versões. Então, a gente já tinha uma versão em espanhol e o Consulado do Brasil em Cidade do Leste, por meio do Instituto Guimarães Rosa, no ano passado, fez o lançamento da versão em espanhol, uma impressão, né, da versão em espanhol, no dia 7 de setembro, muito simbólico a propósito. Né? Então foi uma festa muito bonita no Paraguai, em que estivemos lá para o lançamento do livro, e ficamos no horizonte, né? A repartição nossa lá no Paraguai, né, mencionou a possibilidade, depois isso evoluiu para que houvesse essa tradução no Paraguai, impressão no Paraguai. Esse é um livro que, apesar de ter saído pela editora da UNILA aqui de Foz do Iguaçu, mas ele foi todo trabalhado no Paraguai, a tradução dele, a impressão dele, né? E aí a gente então recebeu a versão em Guarani, que também está disponível online, né, o livro em Guarani, e o lançamento dele que veio a calhar de ser, né, essa semana, na terça-feira estivemos lá. Ô, Micael, mas por qual o interesse dos paraguaios nesse livro, nessa história de Santos Dumont? Olha só, Cris, a pergunta é muito boa e veja, é a divulgação da cultura brasileira fora do Brasil. Uhum. Então, o Instituto Guimarães Rosa tem essa missão, né, de levar a cultura brasileira para fora do Brasil. Só que isso normalmente a gente vê um evento que acontece numa capital fora do Brasil. Sim.
isso foi a primeira vez que isso acontece numa fronteira, ou seja, nós nem precisamos viajar. Só foi ali. A gente atravessou a fronteira, né, com todas essas dificuldades que o Guilherme sempre narra aí, dizendo como está o trânsito e tal. Mas foi basicamente atravessar a fronteira, né? E contar essa história do Santos Dumont é contar a história da nossa região. Afinal de contas, o livro, e aí falando um pouquinho dele, de como eu construo a passagem do Santos Dumont por aqui, é um diálogo do passado, 1916, né? Não tão distante, aliás, né? Exato, esse ano faz 110 anos da passagem dele por aqui, no mês de abril, né? Então, assim, essa passagem em 1916, contando como era Foz do Iguaçu em 1916, contando de uma região completamente diferente de hoje, contando que a vida estava em torno de Poçadas, né? Quem morava em Foz do Iguaçu, a vida orbitava em torno de Poçadas em 1916. Para eu ir para Curitiba, para eu acessar uma outra cidade no Brasil, era esse o caminho mais lógico. Era tão mais lógico que não foi lógico que o Santos Dumont fez. Subir no lombo de animais e ir para Curitiba, de Foz do Iguaçu para Curitiba pela picada, né? Não era nem a estrada velha para Guarapuava ainda, era a picada do telégrafo para Guarapuava. Então eu conto essa história, mas eu também conto que o Santos Dumont, ele foi talvez a primeira personalidade a fazer uma comparação enfática das cataratas do Iguaçu com Niagara Falls. E ao fazer essa comparação, eu escrevo alguns capítulos do livro falando como aqui tem uma lenda das cataratas, muito semelhante com a lenda das cataratas de Niagara Falls, contada pelos povos nativos, né, que não se conheciam, mais de 8 mil quilômetros de distância, sem contato. A lenda de lá é semelhante? Eu não conheço de tem lá. Tem uma mulher, tá? Um personagem central na lenda, o resto eu não vou contar porque eu trouxe o livro aí para você. E aí é interessante, né, que também está numa fronteira. Niagara Falls é uma fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Né? Exato. E é uma fronteira também parecida com a nossa em alguns sentidos. Ali próximo tem uma ponte chamada Ponte do Embaixador, que muito lembra a Ponte da Amizade. Tem o mesmo arco, né? Aliás, a ponte de Niagara Falls, ligando Estados Unidos e Canadá, ela fisicamente é muito parecida com a Ponte da Amizade. Ela tem o seu arco, enfim, de novo eu deixo aí para vocês darem uma olhada depois. Um pouco mais abaixo tem a Ponte do Embaixador. A Ponte do Embaixador, ela circula tantos caminhões, tantas pessoas, quanto a Ponte da Amizade. Nós temos algumas diferenças. Lá, os radialistas não precisam falar em tantas filas. Porque há toda uma infraestrutura de viadutos em volta, tem uma série de elementos ali que torna a travessia muito... Essas comparações, embora eu não as aprofunde, né, elas ajudam-nos a pensar o lugar que a gente vive hoje. E o lugar que a gente vive hoje, como antigamente orbitava a Argentina, hoje orbita as relações Brasil-Paraguai. Né? Então, falar do Santos Dumont nas cataratas, falar do passado, também trazer todos esses insights para o presente e pensar a nossa realidade hoje. Né? Sobretudo pensar o que fazer para melhorar, né? Que são elementos que a gente sempre busca na história também. Né? Eu acho bacana assim, essa história da tradução para o Guarani, né? Porque é algo interessante, porque até, né, a gente fala sempre do Paraguai com relação à língua Guarani, porque o Guarani é uma das línguas oficiais do Paraguai. Mas o Guarani também é falado, né, na Argentina, aqui na própria província de Misiones, em Corrientes, ali na Argentina, aqui no Brasil também nós temos, né, falantes do Guarani. Então é muito interessante que possa chegar a esse público também. E falando da história de Santos Dumont, eu até comentava com você aqui fora do ar, né, Micael? É impressionante como fora daqui de Foz do Iguaçu, ligações a Santos Dumont e Cataratas do Iguaçu, o pessoal praticamente desconhece, né? É uma história que a gente conta e que precisa ser mais divulgada também, né? Exatamente, Guilherme. É muito interessante que eu li algumas biografias do Santos Dumont antes do livro ser um projeto de livro. Né? Eu costumo brincar que esse livro ele foi um projeto que eu perdi o controle. Era para ser uma pesquisa pequena, umas matériazinhas, e eu achei tantas coisas legais, tantas fontes históricas, que foi necessário escrever um livro para dar conta daquilo tudo. Mas nas biografias de Santos Dumont, o que aparece muito? Aparece muito o estágio da vida que o Santos Dumont era o aviador. Né? É muito legal pensar que ele, no 1903, ele subia com um balãozinho em Paris e ia para um restaurante tomar um café.
e descia lá, e depois subia e voltava para o seu apartamento. Quer dizer, hoje, se a gente pensar, mesmo pessoas bilionárias não estão fazendo isso no seu dia a dia. Sim. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem. Então, claro, reservadas as diferenças de cada momento histórico, o Santos Dumont fazia isso em 1903. Seu balãozinho, o balão que ele mesmo projetou, porque na época balões não podiam fazer isso. Então, ele projeta um balãozinho específico que ele pode fazer esse tipo de coisa. É um gênio. Então, outro ponto que todo mundo se lembra do Santos Dumont, 14 bis. Né? Esse é o grande momento dele. Né? Ele ainda é um aviador nesse momento. Mas 10 anos depois, ele já não é mais aviador. Ele já está, entre aspas, aposentado. Porque ser aviador era uma coisa altamente, uma atividade de alto risco. Né? Num momento em quantos acidentes, o próprio tem várias histórias de acidentes do Santos Dumont. Tem uma história famosa que ele encontra a princesa Isabel, e isso é muito explorado na ficção, né? De como que o encontro foi a partir do momento que ele caiu de um dos seus balões. Então, tem todas essas histórias. O Santos Dumont é um personagem com muitas histórias. E aí, as biografias, elas limitam, né, a todos esses elementos que, por eles, só já dão muito assunto. Uhum. E eu percebi que a passagem dele por aqui continua sendo uma vírgula. Né? Ou seja, nas grandes biografias, posso dizer com propriedade, eu não encontrei menção. Na internet hoje a gente encontra muitas menções, mas em biografias, em livros que circulam, a impressão que eu tenho como autor, a gente não consegue falar de tudo. Então talvez algum autor tenha esbarrado nessa informação, mas entre escolher isso e tratar de um outro tema, acaba sobressaindo outros temas. Então escrever o livro foi um pouco nesse sentido. Vamos trazer essa história e entender uma outra coisa. Quando ele passou aqui, eu acho que uma das minhas primeiras preocupações foi por que ele passou por aqui, né? E não é muito fácil entender o porquê, as razões. A gente tem umas boas hipóteses. Primeira delas, em 1900, teve a grande Expo Paris, Exposição de Paris, que talvez foi o primeiro evento de nível internacional que as cataratas do Iguaçu estavam lá dizendo, olha, tem isso aqui na América do Sul, e não pelos brasileiros. Florencio de Balsadua, chefiando uma missão argentina, veio aqui. Aliás, é aí que a gente tem o primeiro relato escrito da lenda das cataratas. Né? Ele coleta a lenda em 1897 e ele registra ela por escrito em 1901, publicado num livro em 1901. A vantagem é que essas fontes, hoje a gente encontra elas todas disponíveis na internet. Né? E ele faz esse registro, ele leva minerais, ele leva espécies da região. Tudo para Paris? Para Paris. Para mostrar em Paris. Agora imagina a dificuldade, né, naquela época de fazer tudo isso. Porque a Argentina fazia essa divulgação, entendeu que o que tinha que ter da Argentina na Expo Paris tinha que ter coisa das cataratas do Iguaçu. E o Santos Dumont estava lá, porque havia um evento de aviação no qual ele estava. Então a gente não tem ele passando no estande da Argentina, né? A gente não tem esse registro. Mas veja, ele está no mesmo ambiente. Então, uma hipótese que eu levanto é que ele tenha passado por esse conhecimento todo, ali exposto a esse conhecimento todo, ele que já conhecia as cataratas de Niágara Falls. E aí tem um elemento interessante. Quem conhece uma, fica pensando na outra. E se tiver oportunidade, vai conhecê-la. Então, quando o Santos Dumont vem para cá, ele está numa fase da vida que eu chamo de ativista. Ele teve problemas em Paris, por conta da Primeira Guerra Mundial. Ele tenta ajudar o governo da França e não aceitam a ajuda dele. E aí ele muda para uma cidadezinha pequena em Paris e os seus hábitos excêntricos noturnos faz com que ele seja denunciado à polícia. E, enfim, a polícia vai lá dar uma batida no apartamento dele, ele se sente muito mal com tudo aquilo, fica muito revoltado e sai da Europa. Diz assim, bom, vou fazer outras coisas. Né? Aí tem episódios aí no meio que são muito tensos, como, por exemplo, o incêndio, né, que houve, que ele causou nos papéis, uma série de documentos que ele tinha. E aí ele vem para o Brasil e logo depois ele já está conectado com o Aeroclube dos Estados Unidos. Essa conexão é chave para um novo momento da vida dele, que já que ele não está mais no mundo dos aviadores da Europa daquele momento, ele está agora pensando no que fazer com esses aviões que evoluíram muito rápido.
A gente tinha, em 1906, 0 avião, ou pelo menos o 14 bis, e aí a gente podia pensar nos irmãos Wright também, mas essa polêmica eu trato no livro. Deixa eles para lá. A gente tem uma situação, por exemplo, de poucos projetos de mais pesado que o ar com sucesso, em 1906. E em 1916, o Santos Dumont está planejando colocar 10 mil aviões de carga para circular, e veja a geografia, para circular dos Estados Unidos à América do Sul. E ele tem clareza que isso não tem a ver com a Europa. Ele diz assim, vamos usar isso para desenvolvimento econômico. Era essa a grande proposta dele. Ele vai para um evento em Nova York com essa grande proposta. O pessoal, como acontece com os grandes idealistas, muita gente fala, olha que legal, realmente vamos fazer isso acontecer. Claro que até chegar o momento de acontecer, várias coisas teriam que vir primeiro. Uma delas eram os vários encontros que tinha entre pessoas importantes daquele momento que tratavam disso, né? E um deles é no Aeroclube da América do Norte, né? O Aeroclube da América, ou dos Estados Unidos, e eles o enviam como representante do Aeroclube dos Estados Unidos para o evento do Chile. Mas você vai chegando cada vez mais pertinho. E ele vem para o Chile, curioso, conto isso no livro, ele vem, claro, de barco, de navio, né, naquele momento, e ele dá uma entrevista ao desembarcar no Chile. Olha, um dia essa viagem vai ser feita em 24 horas. Ele tinha passado 24 dias. Nossa. E ele diz assim, um dia será 24 horas, por conta dos aviões. Ele é ovacionado no Chile, aquela coisa toda, por onde Santos Dumont passava tinha aquela festa toda. Do Chile, participa desse compromisso oficial, desse evento, ele vai para Buenos Aires, e aí a gente tem um momento da história que ainda a gente não tem o esclarecimento de como de Buenos Aires ele chega ao lado argentino da fronteira. Eu tenho mais um palpite, né, que são os vários panfletos. Muitos panfletos na época, Argentina, 1912, aquela famosa agência Cook, né, os primeiros a explorar turismo de massa no mundo, eles abriram uma filial em Buenos Aires. E eles começaram a distribuir nas suas revistas, nos seus cruzeiros, informações sobre o Iguaçu. Dizer, olha, lá dá para ir. A minha hipótese é que o Santos Dumont talvez tenha tido contato com um desses panfletos que vários circulavam em 1916, né? Desde 1912, então, que essa companhia... Que seriam tipo guias turísticos da época ou não? Porque assim, Cris, como que era o turismo em 1900 no começo do século, né? Primeiro, era uma atividade para gente de muito poder aquisitivo. Sim. Né? E que as pessoas começaram a descobrir, ou o serviço de cruzeiros começou a ser oferecido para as pessoas, né? Fazerem tours por vários lugares do mundo, os mais conhecidos, por exemplo, do Egito, na África, né? Pessoas da Europa que saíam com a agência Cook para fazer esses tours. Para a América do Sul, Iguaçu foi um dos destinos, né? E aí talvez seja esse o contato do Santos Dumont. Micael, a gente está com 11 horas e 28 minutos. Eu vou fazer um pedido. Quem quiser saber mais dessa história, entra no site da Unila, procura o livro lá do Micael Santos Dumont nas Cataratas, que tem os detalhes lá. Como o nosso tempo já está encerrando, eu quero que você me responda rapidinho, depois o Guilherme faz outra pergunta. Você fala de Santos Dumont como se fosse seu amigão. Como é que você chegou a despertar o teu interesse em escrever sobre esse cara? Rapidinho. Difícil é o rapidinho, tá? Isso é difícil. Mas é a quantidade de informações. O Santos Dumont é um daqueles personagens que, quando a gente começa a pesquisar, a gente encontra muitas informações. Você se encantou com ele, montar um quebra-cabeça desse personagem é algo muito instigante. E você se encantou por ele, você gosta dessa história dele, claro, né? Claro. Guilherme, agora eu passo a bola para ti. Você já escreveu uma breve história de Foz do Iguaçu, né? Já fez livros aqui sobre a história da fronteira, já abordou aí o Santos Dumont. Tem mais algum projeto na manga aí, Micael? Uns 5 ou 6, Guilherme. Mas... Vários. Gente do céu. Olha, para esse ano, né, tudo correndo bem, a gente tem uma parceria com o ICMBio, que a gente tem um livro muito importante para o conservacionismo no Brasil, né, e que tem a ver com o Parque Nacional do Iguaçu, em vias, né, de ser lançado. Esperamos que ao longo desse ano a gente tenha essa notícia.
Um livro meu, autoral, esse será uma republicação de um livro antigo, é tudo que eu posso falar por enquanto. Nossa. Tá? Mas eu tenho um livro autoral sobre a década de 40. Eu tenho um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, mas agora eu estou contando como que foram os primeiros 10 anos do Parque Nacional em Foz do Iguaçu. E, Guilherme, se tudo der certo também, a expectativa é ter uma segunda edição de Breve História de Foz do Iguaçu. É um livro que já circula aí há uns mais de 10 anos, mais de uma década. E eu realmente tenho a expectativa, só que eu alterei tanto ele que talvez ele seja um outro livro, não seja a segunda edição, mas enfim, estamos negociando com o editor. Conversamos aqui com o Micael Alvino da Silva, que é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é também escritor, né, de vários livros, aí, artigos sobre a história de Foz do Iguaçu e fronteira como um todo. Né? Micael, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço e sempre à disposição. Micael, eu te conheço há mais de 30 anos, se eu não me engano, né? A gente era moleque ainda. Quero te agradecer. Continue curioso, assim, compartilhando com a gente, com brilho no olho, essas histórias tão legais que você traz, tá? Imagina, Cris. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição.